Olá, eu sou o Frei Jones, esse é o podcast Café Bíblico que no início de cada semana partilha um café, uma reflexão e nesta terceira série estamos já chegando ao final dos milagres feitos por Jesus. Nós tínhamos iniciado com os milagres feitos por Nosso Senhor na natureza, depois passado aos milagres feitos para pessoas, começando por pessoas com algumas limitações físicas, passando para aquelas que tinham doenças e, recentemente, num caso extraordinário, a reanimação de um jovem de um vilarejo chamado Naim, quando Jesus dá novamente a vida a este jovem. Este é o episódio de número 44 do nosso podcast e chegamos ao maior de todos os milagres, ou seja, a ressurreição de Cristo. Este evento é o centro da fé cristã, marcou a vida de tantas pessoas no decorrer dos séculos e mudou praticamente a história da humanidade. Por isso que eu convido você a acompanhar a leitura do Evangelho segundo João, quando os discípulos viram o sepulcro vazio. Evangelho segundo João, do capítulo 19, versículo 38, até o capítulo 20, versículo 7. José de Arimateia pediu a Pilatos para retirar o corpo de Jesus da cruz. Nicodemos, que tinha falado com Jesus à noite, foi com José e levou 35 quilos de uma mistura de aloés e mirra. Eles retiraram e levaram o corpo de Jesus. Depois, o enrolaram em panos de linho com os aromas, como os judeus costumavam preparar os defuntos para serem sepultados. Ali perto, havia um jardim com um sepulcro novo, onde ninguém ainda tinha sido colocado. Foi ali que eles puseram o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi bem cedo ao sepulcro, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido retirada. Simão Pedro e o outro discípulo também foram ao sepulcro. O discípulo se inclinou, viu os panos pousados, mas não entrou no sepulcro. Simão Pedro entrou no sepulcro, observou os panos pousados e o sudário que envolvia a cabeça de Jesus, que não estava pousado com os panos, mas enrolado no mesmo lugar. Todos os anos, os cristãos celebram a Páscoa, esta festa de origem judaica que significa passagem, ou seja, a passagem da servidão no Egito para o serviço na Terra Prometida, a passagem da escravidão para a liberdade e que com a ressurreição de Cristo se transforma na passagem da morte para a vida nova. E aquilo que aconteceu com Nosso Senhor, a primícia da ressurreição, há de acontecer com todos os seres humanos. Nesse café eu gostaria de refletir não tanto sobre o significado da Páscoa. Como eu dizia, há algo que todos os anos nós celebramos, refletimos, aprimoramos o conhecimento. Mas eu gostaria de fazer uma pequena reflexão sobre o impacto que o sepulcro vazio teve nos discípulos. Tentar imaginar o que eles viram, como eles reagiram. Creio eu que todos nós já tivemos em algum momento essa curiosidade, como será que aconteceu a ressurreição de Cristo? Por isso que o texto que nós acompanhamos é dividido em dois momentos. O final de um capítulo, quando dois discípulos retiram o corpo de Cristo da cruz e colocam no sepulcro, e o início daquele capítulo seguinte, quando 3 discípulos vão até o sepulcro, que está vazio, e têm que ver, imaginar, pensar
voltar para casa com esta curiosidade, esta pergunta no coração: o que será que aconteceu? E diante da proposta de ressurreição, o que isso muda na vida deles. O primeiro momento, portanto, é o sepulcro. Quando José de Arimateia vai até Pilatos, era um discípulo, pede para retirar o corpo de Jesus, que era sexta-feira à tarde, antes do pôr do sol e do início dos festejos da Páscoa judaica. Ele é acompanhado por outro discípulo, Nicodemos, que leva uma enorme quantidade de aromas, e o texto diz que eles sepultaram Jesus conforme o uso judaico, a tradição judaica. E é aqui que nós já começamos a imaginar um pouco como foi a sepultura e, em seguida, a ressurreição. Eles usaram então 35 quilos de aromas, ou seja, todo o corpo era preparado com estes aromas. Depois tinha um grande pedaço de tecido. Imaginamos aí um lençol mais ou menos de uns 4 metros de comprimento por 1 metro de largura. O corpo era colocado em cima daquele lençol e a outra parte era dobrada para estar em cima do corpo. Todos aqueles aromas, aqueles líquidos, óleos, facilitavam que este grande pedaço de pano, de tecido, grudasse bem no corpo. Depois, era amarrado com uma fita os pés, a parte central do corpo e o pescoço, para facilitar que este grande tecido estivesse bem grudado ao corpo. Nisso nós percebemos que os judeus não faziam, como os egípcios, uma espécie de mumificação, que era uma faixa que era enrolada em todo o corpo, mas era um único pano, ou talvez até 2, um embaixo e o outro em cima, que eram colocados nos corpos. Isso faria com que a decomposição fosse muito lenta e, com o passar do tempo, o esqueleto era preservado dentro destes panos que abraçavam os corpos. Provavelmente, onde Jesus foi colocado, naquele sepulcro haviam 2 grandes espaços, como se fosse uma câmara inicial onde acontecia a preparação e no fundo outra gruta, outra câmara onde os corpos eram colocados. Os aromas facilitavam, portanto, a preservação, evitavam odores e era um modo também de homenagear aquela pessoa. Fecharam o sepulcro com uma pedra e é esta pedra que vai começar a colocar um ponto de interrogação na mente dos discípulos. O segundo momento que o nosso texto bíblico traz é quando Maria de Madalena, Simão Pedro e o outro discípulo vão até o sepulcro. O texto diz que eles olham, depois observam, começam a raciocinar, a pensar sobre aquilo que estão vendo. Mas o que eles viram? O discípulo chega e fica na porta do sepulcro, não entra inicialmente. Pedro, que chega um pouco depois, entra e vê que aquele pano está pousado. O texto grego usa um termo bem interessante. Os panos keimena estão pousados, estão aflochados, estão murchos. Eles estão vendo que aqueles panos onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, imaginamos que tinha o pano de baixo e o pano de cima, o de cima afrouxou. Pousados é o contrário de levantados, porque inicialmente a ideia seria de que, vendo os panos, seria possível reconhecer o formato do corpo. E se tivessem, como a Maria Madalena dizia, roubado o corpo, teriam roubado o corpo com os panos ou teriam afrouxado aqueles 3 laços nos pés, no tórax e no pescoço para retirar o corpo e deixar os panos ali jogados. Não. Os panos estão
como eles deixaram, mas o corpo não está mais ali. Nós também chamamos o sepulcro de jazigo, porque jazer é estar em um lugar. O defunto é colocado e jaz naquele pedaço de pedra, digamos assim, como se fosse um leito. E quando os discípulos entram, eles veem que não está mais o corpo jazendo naquele local, mas os panos. É como se os panos dissessem: aqui tinha um defunto, o seu corpo não está mais aqui. E os discípulos conseguem reconhecer outro detalhe: o sudário. O sudário era um pedaço de pano quadrado que era dobrado, formando aí um triângulo. Eles enrolavam e colocavam para segurar a boca fechada. Em alguns momentos colocavam até sobre o rosto em sinal de respeito enquanto trabalhavam o corpo. E eles conseguem ver que aquele sudário, que se usava também para enxugar o suor, de onde vem o seu nome, estava em um lugar. Ou seja, o sudário entuliço, enrolado, eis ton topon, em um lugar. Mas digamos que todas as coisas estão em um lugar. E é por isso que aqui tem aquela mentalidade aramaica, porque o autor que escreveu o texto fala aramaico. Quando ele diz em um lugar, ele também pode entender no mesmo lugar. O sudário enrolado tem o formato naquele mesmo lugar. Ele não afrouxou, mas quando eles olham o pano, aonde teria o formato do rosto de Jesus, é possível reconhecer ali o sudário. O Senhor, com o seu corpo glorioso, atravessou os panos, ressuscitou e os panos afrouxaram. E essa é um pouco a visão que eles tiveram quando entraram no sepulcro vazio. Todos os outros milagres de Jesus tiveram testemunhas. Aqui são os panos murchos, afrouxados, com o sudário enrolado, que são as testemunhas da ressurreição, para indicar que o corpo não foi roubado, que o corpo passou através daqueles panos e que o Senhor está vivo. Ou seja, como José de Arimateia e Nicodemos deixaram o sepulcro na sexta-feira à tarde, os discípulos encontraram no domingo pela manhã. Tudo está intacto. Eles voltam para casa um pouco assustados, pensando em tudo aquilo, e creio eu que era a reação mais normal não imaginar inicialmente que fosse a ressurreição. Estão tentando entender o que aconteceu. Porque se também nós tivéssemos ido a um cemitério e encontrássemos um jazigo vazio, a reação é roubar um corpo. Se o caixão está ali intacto, o que será que aconteceu? A ressurreição pede, sim, reflexão, oração, meditação. Não é automático compreender e acreditar na ressurreição. Teremos a vida inteira para meditar, caminhar, compreender este grande evento. Mas essa que eu partilhei com vocês foi provavelmente a visão que eles tiveram naquele domingo pela manhã. Pelo modo judaico de fazer a sepultura, é possível imaginar o que os 3 discípulos viram e, ao voltar para casa, começaram a pensar, imaginar, até chegar a acreditar totalmente na ressurreição. Nas considerações finais, recordamos que a ressurreição é o maior de todos os milagres, mas a testemunha principal não é nem a pedra que não está tapando mais o sepulcro, são os panos com o sudário que estão jazendo, estão pousados naquele lugar intactos, porque o corpo passou através deles e não está mais ali. Por isso que a ressurreição é um milagre, porque vai contra qualquer evento natural que diria que a morte é o final. A morte se torna assim uma Páscoa, uma passagem para a vida nova. Não voltar no tempo como o jovem de Naim
e por 1, 2, 3 dias parou de viver e depois retomou a sua vida normal. A ressurreição de Cristo é algo extraordinário, é uma vida nova, é passar através da morte, passar através dos panos que estavam amarrando o Senhor no sepulcro para indicar essa nova liberdade. A Páscoa é a liberdade não para ser vivida na terra prometida, mas é a liberdade diante da morte para viver plenamente uma vida nova. E os discípulos vão precisar de um certo tempo para compreender o que é a ressurreição. E se formos a Jerusalém, na Basílica do Santo Sepulcro, ele continua vazio. É um sinal da ressurreição. E provavelmente o Santo Sudário em Turim também demonstra tudo isso. Mesmo sendo chamado de sudário, é esse grande pano que envolveu o corpo. Sudário é somente aquilo que estava no rosto. É, portanto, este pano de linho, mesmo sendo chamado de sudário, que é a testemunha da ressurreição, para colocar este pontinho de interrogação na mente de todos os cristãos hoje. Imaginar como foi a ressurreição e, se compreendermos como ela aconteceu, nos abrirmos para esta vida nova, este grande milagre que é a ressurreição de Cristo e que um dia há de ser a nossa ressurreição. Agradeço a sua atenção, uma abençoada semana e nos vemos, nos ouvimos no próximo podcast.